Olá, estamos começando mais um episódio do Nina Explica. E hoje vamos falar sobre um tema pouco conhecido, mas muito importante, que é coragem emocional. Nina, o que é coragem emocional? Gi, coragem emocional é uma habilidade que a gente desenvolve que nos permite ter mais saúde mental. Então, ao longo desses 17 anos de prática, eu fui unindo os meus conhecimentos em neurociências, em terapia do esquema, em ACT e construindo esse modelo. Então, é a forma que eu ensino meus pacientes a desenvolverem regulação emocional e efetividade comportamental, que são os pilares da coragem emocional. Então, quando a gente constrói isso, a gente consegue viver uma vida mais satisfatória, menos estressante. Então, além da gente não ter problemas graves de saúde mental, a gente fica mais saudável emocionalmente, né? Ah, legal. Já tô ansiosa pra descobrir como que faz isso. Sim, parece muito bom, né? E é muito bom mesmo. Porque eu tô precisando, acho que todo mundo tá. É interessantíssimo, né, Gi? Porque eu ensino sobre coragem emocional para os pacientes e é algo que eu aplico em mim. Porque eu penso muito nisso. Pra gente poder ensinar, a gente precisa aprender a fazer, né? Então eu sou uma testemunha do quanto a coragem emocional é a melhor forma de viver, o melhor caminho pra gente lidar com esse mundo interno tão complexo, né? Mas é fácil. Olha, é simples. A questão é que a gente precisa colocar em prática e repetir, né? Então, quando a gente pensa em algo fácil, no geral a gente pensa em algo rápido, né? E rápido não é. Mas é simples de compreender e executar. A questão é que quanto mais a gente repete, mais automatizado isso vai ficando. Por exemplo, hoje eu tenho 41 anos, há muitos e muitos anos eu treino a coragem emocional, já é algo como uma segunda natureza para mim, assim, já é o meu carro-chefe, a minha forma de ser e de agir no mundo, né? Mas lá no começo me exigiu mais dedicação e repetição. E por que tantas pessoas fogem de emoções difíceis? Biologicamente falando, o nosso cérebro não gosta mesmo de sentir desconforto, né? Então ele tem incômodo com as emoções difíceis, com a tristeza, com a raiva, com o medo. Ele aumenta a noradrenalina, aumenta o cortisol no corpo e todas essas substâncias deixam a gente tenso. Chega a ser uma dor, às vezes uma dor física, inclusive. Então o cérebro tenta fazer de tudo pra gente escapar dessa dor. Então ou a gente vai buscar algo prazeroso, ou ele vai querer se distrair, deixar pra lá, pra tentar parar essa sensação de mal-estar. Então é da natureza do cérebro humano se incomodar com a dor, né? E gostar a gente não gosta mesmo, não. É que faz parte da vida, né? Então é melhor a gente aprender a lidar com esse sofrimento, né? Entendi. Agora eu vou falar uma questão pessoal minha que, assim, como eu tento lidar com as emoções difíceis. Certo. Que é uma abordagem que eu sempre achei que estava certa, mas no fundo não tá. Certo. Quando eu tenho alguma emoção difícil, por exemplo, eu tô frustrada com alguma coisa ou triste com alguma coisa, eu tento racionalizar pra tentar pensar o lado bom daquela situação que me deixou triste, ou sei lá, tentar pensar alguma coisa positiva e pra parar de sentir aquilo, pra tentar transformar a emoção negativa numa emoção positiva. Só que aí, assim, às vezes parece que resolve, mas depois aí volta. Depois volta. Então, assim, parece que eu tô tentando, parece que eu tô tentando me convencer de algo e eu finjo às vezes que eu acredito naquilo, que tá tudo bem, mas no fundo não tá tudo bem. É algo forçado, né? Mas porque a gente acredita que a gente tem esse poder de mudar a fisiologia, o funcionamento do nosso corpo, e a gente não tem. Então, quando você racionaliza, você acredita que está distraindo o seu corpo e seu cérebro, que você vai conseguir fazer aquilo passar. E a gente não consegue. Como que a gente consegue fazer passar? Sentindo. Então, o primeiro passo é abrir espaço. Pensa, tipo, sentar na sarjeta e sofrer, sabe? Primeiro você abre espaço, deixa o cérebro se manifestar, reclamar, chorar, brigar, sentir o incômodo no corpo, porque uma hora aquilo vai passar. É como se você fosse esgotando, sabe? Sente, sente, sente até esgotar. Quando o corpo se recuperar, aí você vai ter condições de racionalizar, de buscar uma estratégia, de tentar resolver, de pensar por um lado positivo também, mas primeiro você escoou.
Primeiro você sentiu, primeiro você validou que aquilo lá tá te incomodando, te fazendo sofrer. Ou seja, você não fugiu. Então, o primeiro passo da coragem emocional é perceber a emoção, não fugir, que é o que a gente chama de regulação emocional. Você dá nome, sente e depois você cria uma estratégia para sair daquela situação. Mas antes de sair, você precisa sentir. Você só muda uma emoção com outra emoção. Com a emoção da aceitação, da validação, do acolhimento. Isso é uma coisa que a TFE fala muito, a terapia focada na emoção. Você só transforma uma emoção difícil sentindo ela e construindo uma emoção nova a partir daquilo. Por exemplo, quando alguém te acolhe e te dá apoio quando você tá mal, não é bom? Sim. Não muda a emoção? A gente é capaz de fazer isso com a gente mesmo. Veio a emoção difícil, a gente se acolhe, se dá colo, se organiza e depois a gente recomeça. Tá. Entendeu? Esse seria então o conceito de acolher, né, os sentimentos. Isso, acolher é permitir. Pensa, é pôr no colo. Vem cá, senta aqui e fica. Vamos ver o que tá acontecendo. Pode falar, pode reclamar. E reclamar é qualquer reclamar. É a raiva, é o medo. É admitir que a gente tá sentindo aquilo. Reconhecer. Porque viver é difícil. A gente muitas vezes não sabe o que fazer nas situações, né? Então esse é o acolhimento. Essa é a tal da validação, né? Entendi. Tá, então depois que eu fiz esse processo, né, de acolher, você falou que a gente tem que... Primeiro a gente acolhe, depois a gente age, né? Isso. A ação é o que a gente chama de efetividade comportamental. O que significa isso? Você ter um comportamento que seja resolutivo, que seja efetivo. Efetividade é resolver da forma menos trabalhosa possível. Então, às vezes não vai ser a solução perfeita, mas é o caminho que vai te aliviar naquele momento. E aí depois você reconstrói uma outra ação, e você vai treinando, né, Gi? Porque não quer dizer que você vai acertar logo de cara. Então, às vezes você vai traçar um plano, vai experimentar, e vou tentar conversar com o meu marido. Ih, não foi muito boa a conversa. Então, vou ter que voltar e reformular o meu discurso. Vou deixar para falar depois, vou tentar abordar com uma outra estratégia. Então, a efetividade comportamental é ir tentando um jeito mais saudável de lidar com a situação, dentro dos nossos limites, né? Entendi. Então, basicamente, essa seria a coragem emocional, então. Isso, são esses dois processos. Regular a emoção, validar a emoção, nomear, sentir. E depois construir com a razão um plano de ação, aplicar esse plano e ver o que funcionou e o que não funcionou. E depois que você aplica o plano, você vai sentir uma emoção de novo. E aí você volta para o mesmo processo. E assim, é um renovar constante, né? Tudo na vida é assim, dia e noite. Acordar e dormir. Comer e não comer. Tudo é ciclo. A coragem emocional também, né? Então é como se fosse, Gi, uma postura perante a vida. Um jeito de ser. É um modo de funcionar. E é um modo mais efetivo para a gente sofrer o mínimo possível, né? Por que sofrer pouco é bom? Porque sobra espaço para ser feliz. Não é? Verdade. Não sofrer não é uma opção. Então é melhor sofrer pouco, sofrer menos, para poder sobrar tempo para ser feliz. Por isso que vale a pena. Verdade. A coragem emocional. E tem algumas técnicas que você recomenda para ajudar nesse processo, tanto de acolher quanto de fazer esse plano de ação depois e agir? Acho que duas coisas que a gente pode organizar aqui. A primeira, acho que é o ponto inicial indispensável, que é começar a nomear as nossas emoções. Nomear mesmo. Isso aqui que eu tô sentindo é o quê? Tristeza. Isso aqui é raiva, porque em cada pessoa aparece de um jeito. E a gente tem mania de falar, ai, tô me sentindo mal, tô irritado, tô com medo, mas a gente nem sabe se é aquilo mesmo. Então a primeira coisa, acho que muito necessária é cada um treinar e perceber as emoções e dar nome para elas, né? Em relação ao comportamento, uma coisa que ajuda muito é fazer uma reunião consigo mesmo. Eu adoro fazer isso, é sentar e pensar o que eu vou fazer sobre isso. Né? Se concentrar, o que eu vou fazer? Eu já passei por isso no passado. Eu conheço alguém que já passou por algo parecido. O que essa pessoa faria no meu lugar? E não buscar um plano perfeito, buscar um plano. Tá bom, vou fazer esse plano aqui, vou experimentar, vamos ver se dá certo. Isso é efetividade, né? Reunião com a gente mesmo é muito bom.
Porque a gente não para pra pensar em como resolver o problema. A gente acha que vai brotar do nada e não é. Tem que parar pra pensar. Sim. Entendeu? Isso é muito útil. E você falando dessa forma me deu, assim, a ideia, né? Comecei a imaginar de eu fazendo isso, assim, de forma escrita, assim, sabe? De colocar num papel, talvez, até o que eu tô sentindo e assim o que eu tô que eu pensando faço. naquele momento. Eu, Nina, faço assim. Eu faço no papel mesmo, porque o papel a gente fixa, a gente concentra melhor no momento. Então eu sempre falo, nossa, eu tô angustiada. Por que eu tô angustiada? Ah, é tristeza. E da onde veio? Ah, o que eu vou fazer com isso? Aí eu bolo um plano, palavras curtinhas, mas isso me leva 5 minutos. E aí eu levanto da cadeira e falo, vamos lá, vamos resolver. É assim. Vale muito a pena. Porque depois eu ganho, às vezes, dias de paz dentro de mim porque eu resolvi a situação. Aí eu me divirto com a vida. Tem que ter uma parte boa viver, né? Sim, muito bom. É isso. Eu acho que ficou claro pra mim. Agora eu só vou... Começar a praticar. Começar a praticar. E lembrar que é prática, não é perfeição. Então, se a gente achar que não foi muito bem, a gente vai e tenta de novo. Tá tudo certo. Esse é um problema que eu tenho de... Ai, tem que fazer perfeito ou não faço. E a aí... gente não tem que garantir a perfeição, a gente tem que garantir a tentativa. Esse é o segredo. É que é aquela coisa de você começar a fazer algo e você vê que é difícil e você já desistir no meio do caminho de continuar tentando, né? Sim. E tipo assim, isso não vai dar certo, é muito difícil. E é você porque voltar, a gente não quer se esforçar, né? E a gente já pensa, não vai dar certo, que já é uma desculpa pra não continuar se esforçando. Mas pensa assim no seu passado, as coisas mais importantes, as mais valorosas, elas foram fáceis ou difíceis de construir? Difíceis. As coisas que trazem mais alegria, mais retorno financeiro, mais satisfação, são difíceis de fazer. É que a gente quer o resultado, mas não quer o processo. Então é melhor fazer o difícil e ter um resultado legal. Do que tentar ficar no fácil e viver uma vida insossa. Né? Só tem essas duas escolhas. Eu prefiro a primeira. Fazer algo difícil e viver uma vida legal, né? Muito bom. É isso. Muito obrigada. Nada. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse episódio, já se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha. Compartilha, dá like, comenta. Faz pergunta. Manda pra mãe, pro amigo, pro namorado, pra namorada, pro papagaio. Vamos todo mundo desenvolver coragem emocional, gente. Vale a pena. Exatamente. Tchauzinho. Tchau, tchau.